Agora começou, né? Mas eu tô com medo da internet não dar conta. Tá tudo certo, vocês estão me ouvindo? Tá travando? Tá falhando a imagem? Deixa eu abrir aqui. Tudo certo, né? Tá, beleza, então. Vocês me avisam, tá? Por favor. Se começar a travar, falhar a voz, enfim, se caiu, acho que eu vejo aqui. Mas vamos lá, com fé que vai dar certo. Bom, hoje, gente, a gente vai continuar a parte do metabolismo, que a gente está vendo sobre respiração celular, né? E a gente viu em metabolismo as vias voltadas para o metabolismo da glicose, né? Que a glicose ela é quebrada na glicólise, e essa é só a primeira etapa da respiração celular para obter energia a partir da glicose. As demais macromoléculas, lipídios, né, os que são os ácidos graxos, as proteínas, eles também têm uma primeira etapa de respiração celular para depois entrar nessa segunda, que é o ciclo do ácido cítrico, também conhecido como ciclo de Krebs, e a gente chega a aprender isso, né, um pouco no ensino médio e tudo mais. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Não precisa, a gente acaba criando um certo medinho, né, do ciclo de Krebs, ele assusta um pouco, é até famoso em alguns cursos de graduação, sempre que fala de bioquímica, o ciclo de Krebs é meio que a referência, né, de, nossa, você já teve ciclo de Krebs? Enfim, hoje é a nossa aula sobre o ciclo de Krebs, mas vamos tentar seguir uma linha de raciocínio, e apesar de serem várias etapas, um ciclo, né, vamos focar na importância dele, tá? Por que ele existe, por que a gente aprende tanto e a gente vê em bioquímica, qual a necessidade de estudar um ciclo, né, com várias etapas e tudo mais. Beleza. Então hoje a gente começou, né, essas aulas falando de glicose, mas o ciclo do ácido cítrico ele não é exclusivo da glicose, é um ciclo central do metabolismo energético. Então, gente, o ciclo do ácido cítrico, também é conhecido como ciclo de Krebs, ele recebe, ai Deus, espera esse nome em homenagem ao cara que elucidou, né, que descobriu, e foi uma descoberta muito relevante, muito importante, que gerou um prêmio Nobel de Medicina para o Hans Krebs. E uma coisa curiosa só em relação a isso é que esse artigo, né, científico foi publicado, se não me engano, em 1939, ele submeteu em 1937, falando, né, tudo, e ele começou com carboidrato mesmo, carboidrato, virando piruvato, e aí depois entrando no ciclo, tudo que a gente vai ver hoje na aula. E só por uma questão de curiosidade que o professor William mesmo gosta de falar, é que quando Hans Krebs elucidou, escreveu o artigo científico dele e tudo mais, ele submeteu para aquela revista Nature, que é bem famosa, talvez você já tenha escutado falar, e a Nature rejeitou o artigo do Krebs, não aceitou. Isso é muito triste quando uma revista recusa, né, um artigo científico nosso lá, de quem trabalha com isso. Até isso aqui eu peguei da aula do William, achei curioso falar até um pedaço dele aqui. Mas só para fins, né, de curiosidade mesmo, a Nature só rejeitou porque ela já estava com muito artigo já acumulado, e na época tinha questão de impressão, né, da revista científica, e o ciclo de Krebs, né, o artigo estava muito extenso, não dava para aceitar, a revista rejeitou.
mas depois ele acabou publicando na revista, acho que é Journal of Biochemistry Journal, alguma coisa assim. E a Nature recebeu muita crítica ruim, que foi o maior erro da revista em toda a história dessa revista, porque imagina você rejeitar um artigo científico que depois gerou um prêmio Nobel, enfim, tá? Então, para ter se tornado um prêmio Nobel, a gente já traz essa grande importância, a relevância desse ciclo no nosso metabolismo, tá bom? E aqui, gente, ele é tão central assim no nosso metabolismo que quando a gente pega aqueles mapas metabólicos, alguns eu já mostrei em outras aulas para vocês, ele se destaca, né? Você bate o olho num círculo, você já vão, a gente já imagina, deve ser o ciclo de Krebs aqui. Existem outros aqui, menos evidentes, menores, mas o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, ele é bastante notável, né? Ele está no centro aqui, carboidrato, lipídio, aminoácido, tá? De tudo que a gente vai ver. Então, hoje a aula vai ser sobre o ciclo de Krebs. Reforçando que a gente começou a ver sobre glicose, né? A gente já viu a glicólise, vimos gliconeogênese, glicogenólise e glicogênese ontem. Vimos também a questão da glicólise anaeróbia, mas em condições aeróbias, o piruvato gerado na glicólise, ele vai se transformar em acetil-CoA para poder entrar no ciclo do ácido cítrico. E aí vocês observam que a gente está seguindo aqui uma linha tal, vindo da glicose, mas não é só a glicose. Outras macromoléculas, biomacromoléculas também serão transformadas em acetil-CoA para poder entrar no ciclo do ácido cítrico. Veremos que em alguns casos, principalmente alguns aminoácidos, quando a gente tiver metabolismo de aminoácidos, alguns desses intermediários conseguem entrar direto aqui no meio, né, dos intermediários do ciclo do ácido cítrico. A gente já viu também o oxalacetato, é um nome já familiar, que a gente viu a presença dele na glicólise, na gliconeogênese, perdão. Né? Então, alguns intermediários do ciclo aqui também são fontes para gliconeogênese e produzir outras, na biossíntese de outras moléculas, tá? E aí, onde que ocorre, então, o ciclo do ácido cítrico? Ele ocorre, esse processo todo ocorre lá na matriz mitocondrial, dentro da mitocôndria. A mitocôndria, ela é a nossa caixa de força da célula, né? Onde gera a energia das nossas células. Lá que ocorre a produção de ATP, que a gente vai ver na aula que vem. Hoje a gente está vendo o ciclo de Krebs e ele ocorre, todas as enzimas que compõem o ciclo, que realizam essas reações, estão presentes lá dentro na matriz mitocondrial. E onde que é isso, né? A gente divide a mitocôndria em alguns compartimentos. A mitocôndria ela tem o que a gente chama de membrana externa. Entre a aula de hoje e a de amanhã, perdão, de semana que vem, a gente vai ver, né, alguns termos, né, como membrana externa, membrana interna, na matriz. Então é bom que a gente saiba de que lugar que a gente está falando, onde é que está isso. A mitocôndria, então, ela é ela está aqui, situada no citosol da célula, e ela possui uma membrana externa que ela é mais permeável. Algumas moléculas pequenas conseguem passar livremente, entrar e sair à vontade quando
necessário. E dentro a gente vê uma outra membrana, a membrana interna, que ela já é... Eu falei errado, eu acho. Falei que a membrana externa ela é impermeável, ela é permeável. A interna, que ela é impermeável para a maioria das moléculas. Então, se algumas moléculas querem entrar aqui, alguns íons, incluindo o próton H+, precisa ter transportador, tá? Ela não consegue passar livremente. Então, a externa ela é mais permeável, a interna é mais impermeável. E nessa membrana interna, ela possui várias enzimas situadas, algumas até participam, uma em especial participa do ciclo do ácido cítrico, mas que está presa ali nessa membrana interna. E a gente vai ver na aula que vem, quando a gente tiver aula de cadeia transportadora, cadeia respiratória, que as enzimas, os complexos que realizam as reações também estão aqui na membrana interna da mitocôndria. E essa membrana interna, ela é cheia do que a gente chama de cristas mitocondriais. Tá vendo que ela vem, faz umas curvas assim? Isso é bom do ponto de vista energético, gente, porque quanto mais crista mitocondrial eu tenho, mais eu consigo ter enzimas que atuam na produção de ATP aqui, tá? Então tem um termo até que é muito utilizado no metabolismo energético, que é biogênese mitocondrial. Não sei se vocês já viram falar esse termo, mas quando, não sei, um nutricionista chega e fala, é bom que você se alimente de tal coisa, ou que treine tal horário, não sei o quê, porque isso aumenta a sua biogênese mitocondrial. O que ele está querendo dizer? Que isso, essa biogênese mitocondrial, aumenta tanto o número de mitocôndrias, como aumenta o número de cristas mitocondriais. Isso quer dizer, então, que teremos mais espaço para ter enzimas que produzem o nosso ATP, que nos geram energia, tá? E lá dentro da, da membrana interna, a gente tem aqui o que a gente chama de matriz mitocondrial, onde ocorre o ciclo de Krebs, tá? Então, muitas enzimas do ciclo do ácido cítrico, a piruvato desidrogenase complexo, a gente vai dar uma olhadinha hoje de novo sobre isso, também está lá na matriz mitocondrial. Quando a gente tiver aula sobre o catabolismo de ácidos graxos, de lipídios, as enzimas também estão lá, de aminoácido, tá bom? Enfim, muitas outras enzimas também estão aqui presentes na matriz mitocondrial. Tudo que a gente já viu, glicólise se transformando em piruvato, né? Em condições aeróbicas, agora a gente vai ver ela se transformando em acetil-CoA para entrar no ciclo do ácido cítrico. E na aula que vem a gente finalizar essa respiração celular. Aqui de novo é só representação, tem várias, né, na internet de como que funciona as nossas mitocôndrias, membrana externa, membrana interna, as cristas mitocondriais e aqui dentro a matriz mitocondrial. Então, gente, tá certo. Primeiro, hoje a gente vai abordar como que o piruvato que a gente viu sendo formado semana passada a partir de glicose, ele é transformado em acetil-CoA. Eu comentei que é pelo complexo da piruvato desidrogenase, né? Mas a gente vai aprofundar só um pouquinho mais, porque semana passada eu só dei aquela informação de destinos do piruvato, né? Para onde que ele pode ir, o que ele pode servir para a célula. Hoje, para ele entrar no ciclo do ácido cítrico, a gente vai ver ele se transformando em acetil-CoA.
Daí, então, depois a gente, né, entra de fato no ciclo, porque essa parte da piruvato desidrogenase ainda é uma pré-reação, um pré-ciclo, não faz parte do ciclo ainda, tá? E aí sim, no ciclo a gente vê que é o segundo estágio da respiração celular, os grupos acetil entram no ciclo do ácido cítrico, que oxida enzimaticamente a CO2, e essa energia liberada é conservada nos transportadores de elétrons reduzidos, NADH e FADH2. Muitos professores, já reparei que às vezes não enfatizam tanto, mas a grande importância do ciclo em si eu já trago para vocês. São esses carreadores, esses transportadores de elétrons, tá? Existem várias reações aqui envolvidas, mas falando de produzir energia, o que de fato mais importa aqui são esses carreadores, captando os elétrons e os prótons H+, né, sendo reduzidos, então se tornando NADH e FADH2. Isso sim é importante, tá? Não, eu até colocaria aqui na imagem, a gente vai vendo ao longo da aula de hoje e de semana que vem, que além de elétrons, eles pegarem um elétron, né, dessa energia, conservarem a energia na forma desses elétrons aqui, eles também pegam esses prótons H e levam lá para a cadeia respiratória. Eu colocaria um monte de Hzinho aqui junto com esses elétrons, porque eles também, a gente vai ver semana que vem, que eles também são protagonistas nessa história, junto com os elétrons, tá? Então tá certo, beleza. Bom, gente, o piruvato, então, produzido lá no citosol, lembrem-se que a glicólise, ela ocorre no citosol da célula, né? De glicose produzindo 2 piruvatos. Então, o piruvato vindo lá da glicólise, ele vai entrar lá na mitocôndria. Ele tem um transportador específico na membrana interna da mitocôndria para lançar ele lá dentro da matriz mitocondrial. Porque é lá dentro da matriz mitocondrial que se encontra o complexo da piruvato desidrogenase. E aí, o piruvato ele é oxidado a acetil-CoA nesse complexo piruvato desidrogenase. Esse complexo, ele precisa ter 3 enzimas juntas, e na verdade são várias dessas 3 enzimas juntas, tá? É um complexo bem grande dentro lá da matriz mitocondrial. E uma das enzimas recebe já o nome de piruvato desidrogenase, as outras já têm um nomezinho mais complexo, mas eles são codificados, né, até para facilitar, como enzima E1, E2 e E3. E, além disso, anotem uma coisa importante que eu cheguei já a comentar, eu espero que vocês anotem, que nem tudo eu coloco aqui no slide, que algumas enzimas precisam de coenzimas para funcionar, que são algumas moléculas que não fazem parte não tem aquela estrutura de polímero de aminoácido igual uma proteína, né? Então, pode ser alguma molécula pequena, ou não, pode ser uma molécula maior, mas enfim, coenzima é tudo aquela molécula que se liga na enzima para que ela consiga exercer sua função. Existem enzimas que dependem de coenzimas para funcionar, tá? No caso aqui, esse complexo todo, existem 5 coenzimas, tá? A própria coenzima A, que a gente vai falar bastante, vocês já ouviram falar nesse nome, é um termo já mais familiar. A TPP, tá? Que é uma vitamina, ela é proveniente da vitamina de complexo B,
lipoato é outra coenzima, FAD e o NAD. Então, são 5 coenzimas que tem que estar aqui presente no complexo da piruvato desidrogenase para que todas essas reações possam ocorrer, tá? Ok, então. O piruvato, inicialmente, ele vai ser descarboxilado. É que eu recebi aqui uma mensagem aqui tentando entender. Mas o piruvato ele vai ser descarboxilado, uma descarboxilação oxidativa, uma reação irreversível, tá? Esse grupo carboxil aqui do piruvato, ele é removido na forma de CO2, e esses 2 carbonos que sobraram, eles vão se ligar a uma coenzima A para formar o acetilcoenzima A ou acetil-CoA. Então, gente, foi a saída desse CO2 que permitiu a ligação da coenzima A aqui, tá? Coenzima A, uma carbonila e um outro CH3 aqui, formando o acetil-CoA. Nessa reação, a gente já tem que gravar, porque já tem NADH sendo formado. Lembra que eu comentei no slide anterior da importância desses NADH sendo formados, sendo reduzidos, tá? NAD sendo reduzido a NADH. Então, aqui a gente já tem um primeiro NADH sendo formado, já no complexo da piruvato desidrogenase, que é antes de entrar no ciclo. Tá? A gente já tem aqui NADH sendo formado. Que mais daqui que é importante eu falar? Aqui a gente não precisa entender exatamente o mecanismo, exatamente como que acontece. Ó, a gente vê o piruvato entrando, perdendo o seu CO2, aqui ele passando já para pegar a coenzima A e sair na forma de acetil-CoA. E aqui, ó, a gente observa outras reações ocorrendo que são necessárias para fazer toda essa conversão. Maravilha, então. Essa molécula aqui, esse trem grandão, é só para a gente ter uma ideia do tamanho que é a coenzima A. A gente representa dessa forma aqui para simplificar, né? Acetil-CoA, mas essa região aqui é para representar tudo isso aqui, tá? Esse é a coenzima A. Essa molécula bem grande e complexa. E agora, a gente tem o acetil-CoA pronto, tudo ok, a gente pode iniciar, de fato, o ciclo do ácido cítrico, tá? Então, não confunda o complexo da piruvato desidrogenase, é só uma etapa anterior ao ciclo, tá? Para transformar o piruvato em acetil-CoA. E aí a gente vai olhar um pouco cada uma das reações, porque, assim, o conteúdo dele precisa ser passado e alguns termos, alguns desses intermediários a gente vai rever em outras aulas, mas fiquem tranquilos, porque não precisa decorar todas essas 8 reações aqui do ciclo, tá? E aí, gente, eu vou, por experiência minha, assim, lá quando eu estava na graduação, eu batia o olho e eu não conseguia entender muito bem, sabe? O que é um ciclo? Cadê o produto dessas reações? Por que isso fica girando em torno ali? Parece que não sai nada dali, né? Então, focando na produção de energia, o que de fato importa são as coenzimas reduzidas NAD e FAD, tá? Já falei nos slides anteriores, então eu reforço aqui, que precisa passar por todas essas etapas para que essas coenzimas reduzidas tenham a sua função posteriormente lá na produção do ATP, quando elas forem lá para a cadeia respiratória, tá?
Então, gravem bem isso. Uma do porquê do ciclo do ácido cítrico, às vezes não tem muita... Parece que não faz muito sentido, mas esse é o sentido, tá? Passar o NAD e o FAD e captar os elétrons que são liberados, né? Energia liberada aqui nessas reações de descarboxilação e tudo mais, vai sendo captada pelo NAD e FAD na forma de elétrons e prótons H+. E outra questão também importante, tá? O ciclo do ácido cítrico, a sua função ela não está limitada aqui nessa conservação de energia, tá? A gente vai observar que alguns desses intermediários do ciclo, eles servem como precursores para uma ampla variedade de produtos, né? Lembra o oxalacetato que comentei, que ele pode ir para gliconeogênese, outros aqui também podem ser utilizados para biossíntese de biomacromoléculas, né? Produção, síntese, sempre tem aquela em mente que é sinônimo de produzir alguma coisa, tá? Então, não é uma via que ela tem que se manter aqui constante, né? Esses intermediários, eles não variam muito a concentração deles lá na matriz mitocondrial, porque precisou, por alguma razão, pode ser retirado em vias que saem, né? Reações que saem e que chegam aqui do lado. Então, e outro detalhe também é que eu comentei, né? Algumas vias podem chegar aqui direto no meio, principalmente vinda do metabolismo de aminoácidos. E então aqui, gente, o que é importante vocês anotarem antes da gente começar a ver essas reações, para a gente entender no contexto como é que a gente gera, né, essas coenzimas reduzidas, é isso. Ela, além de conservar o ciclo do ácido cítrico, grandes funções dele importantes que de bater o olho a gente não consegue enxergar, mas eu estou aqui para falar para vocês, é que essa conservação da energia dessas reações vão sendo captadas pelo NAD e pelo FAD, né, por elétrons e prótons H+, para depois, como que se diz? Transformar em ATP, fazer as reações que a gente vai ver semana que vem, então para produzir energia. Mas além disso, o ciclo ele serve como, né, ter disponível ali sempre alguns intermediários para servir de precursor para outras vias ali ao redor que a gente vê naquele mapa metabólico, quando a gente vê naquela imagem, pode sair para servir para outra função. Então, essa é a grande... Essas duas, né, são a grande função do ciclo do ácido cítrico, tá? Isso tem que estar bem claro para vocês. Outra questão aqui que eu bati o olho, eu lembrei, é que o ciclo do ácido cítrico, ele também recebe o nome de ciclo do ácido tricarboxílico. Isso, tá? Pode ser que vocês vejam dessa forma. Então, gente, a primeira reação do ciclo é a formação do citrato. Lembra que a gente formou, a gente tem um acetil-CoA. Esse acetil-CoA, ele é transformado em citrato pela enzima citrato sintase. E aqui, olha, como que isso acontece? O oxalacetato, que ele já é integrante do ciclo, junta com o acetil, da acetilcoenzima A, para formar o citrato. Acetil-CoA tinha 2 carbonos, o oxalacetato 4, então forma uma molécula com 6 carbonos, tá? E por isso que chama de tricarboxílico, tem 3 carboxilas aqui, tá? Essa só que está representada aberta, mas todas essas 3 são carboxilas.
Aqui, então, a gente vê que essa coenzima A, ela saiu, ela acabou de entrar, né, no piruvato para transformar em acetil-CoA, e agora ela já vai sair de novo. Essa coenzima A, ela pode voltar lá para o complexo da piruvato desidrogenase para formar mais acetil-CoA vindo de piruvato, né? E aqui, essa saída da coenzima A permitiu, então, a ligação do oxalacetato para formar o nosso citrato. Essa é uma reação de condensação. E que mais? E é isso, tá? O livro ele só deixou sombreadinho aqui, em salmão, meio rosinha, os carbonos que vieram do acetil-CoA. Beleza, a primeira reação a gente acabou de ver. A segunda reação, a gente vai observar que o citrato ele é transformado em isocitrato e existe só um intermediário. Por quê? Nessa reação aqui, sai uma molécula de água e depois entra de novo. Essa aqui eu recortei do ciclo anterior para a gente entender o que está acontecendo. Tudo isso, gente, só para mudar essa hidroxila aqui de lugar, tá? Esse OH que estava nesse carbono tem que vir aqui para esse carbono. Tudo por uma questão energética, para sempre preparar para a próxima reação, né? Aquela questão eletrônica de qual molécula vai atacar qual, e é por isso que ocorre essa mudança. Aí, para isso, o citrato perde uma molécula de água, se forma em um intermediário cisaconitato, para depois entrar de novo outra molécula de água e formar o isocitrato. O isocitrato, então, que vai para a próxima reação, tá? A terceira reação do ciclo de Krebs, a isocitrato que acabou de ser formada é descarboxilada e forma o alfa-cetoglutarato. Então, nessa reação, já temos uma relevância, né, da importância dela no ciclo, perde um CO2 e produz um NADH. Aqui, gente, só está escrito NADP ou NAD, né, porque são duas coenzimas muito semelhantes. Eu até poderia ter tirado para facilitar, mas vamos considerar que é a mesma coisa, tem a mesma função, é que vai depender de qual enzima ali que está fazendo essa reação. Mas vamos considerar que é um NADH mesmo, tá? Mas vamos considerar que é um sinônimo, beleza? Então aqui a gente tem a primeira produção de um NADH, um NAD reduzido, produzindo aqui NADH mais H+, e saída do primeiro CO2 do ciclo. Lembrem-se sempre, né, que tudo isso ocorre através daquele acoplamento, né, de reações, enquanto o NAD é reduzido para permitir, então, a retirada dessa molécula de CO2 naquele balanço energético, né? Então, aqui a gente tem a primeira produção de um NADH, mais H+. O que mais que eu tenho de importante para falar aqui? Bom, gente, de uma maneira assim, bem química, né, falando, essa carbonila, a gente, se voltar aos slides, a gente vai ver que ela estava presente na acetil-CoA, depois saiu, volta. Ela é importante na questão da retirada de alguns grupos, porque ela tem uma carga, né, envolvida nessa C dupla O, para facilitar muitas vezes a retirada de um grupo carboxila, tá? Por que eu tô falando isso? Vocês vão reparar aqui, ó, na quarta reação, que onde estava essa C dupla O, do lado a carboxila que a gente acabou de ver, vai ser a que vai sair. Sai outro CO2, tá? E aqui, ó, a alfa-cetoglutarato sendo transformada em succinil-CoA,
a gente vê que entrou uma coenzima A na molécula de novo, né? NAD foi reduzido a NADH e houve uma descarboxilação. Isso, gente, é muito parecido com o complexo da piruvato desidrogenase, inclusive porque essa enzima, alfa-cetoglutarato desidrogenase, também é um complexo, tá? Elas são muito similares, muito parecidas mesmo. Aquele processo longo todo que a gente viu do piruvato sendo transformado em acetil-CoA também ocorre aqui, tá? Só que a gente não representa tudo de novo da mesma forma, porque é bem similar mesmo, tá? Com a presença das coenzimas, NAD sendo reduzido a NADH, um CO2 saindo para permitir a entrada da coenzima A, e aí então formando o nosso succinil-CoA. Então nessa reação, na nossa quarta reação, a gente tem uma outra, uma desidrogenase atuando aqui, formando mais um NADH, outro NADH aqui no ciclo, tá? Ligando de novo aqui a coenzima A. Essa coenzima A, ela também está aqui ligada em uma carbonila, tá? Isso é importante também do ponto de vista do mecanismo de reação. Porque na próxima reação aqui, a gente vai ver que essa coenzima A, ela vai sair. Ela só entrou, ela entrou, mas rapidamente ela já sai, porque a energia da saída da coenzima A permite com que uma reação acoplada aqui libere energia para que um fosfato inorgânico seja incorporado numa molécula de GDP para formar um GTP. Lembrem-se que o GTP ele é muito parecido com o ATP, e nesse caso poderia, dependendo da situação, né, produzir o ATP, por quê? Vamos seguir o raciocínio aqui comigo. Esse GTP, ele pode liberar um fosfato para um ADP e formar o ATP, tá? Por isso que aqui está GTP entre parênteses ATP. Mas vamos considerar aqui que foi criada uma molécula altamente energética, tá? A gente pôde criar um GTP que posteriormente pode se transformar num ATP. Certamente, assim, ele, na sua grande maioria, ele é transformado em um ATP. Então, a saída dessa coenzima A, porque, lembrando só, né, que essa carbonila aqui, ela favorece essa saída por causa por criar uma certa carga parcial, a saída dessa coenzima A permitiu que um fosfato inorgânico se ligasse no GDP, formando um GTP. Então, nessa reação de succinil-CoA a succinato, a gente tem a formação de um ATP. Vamos considerar que a gente produziu um ATP, que vai ser transformado em ATP, tá? Um ATP. Beleza, a gente tem agora o succinato. Do succinato, a gente vai produzir o fumarato. Pela flavoproteína succinato desidrogenase. Essa enzima, né, essa succinato desidrogenase, ela é uma enzima que está firmemente ligada lá na membrana interna da mitocôndria. FAD, ela é uma coenzima que o nome dela é flavina adenina dinucleotídeo, e por isso que essa enzima ela se chama flavoproteína, porque ela tem um FAD como coenzima, tá? É só por isso, caso alguém tiver essa dúvida. E nessa reação a gente tem essa outra coenzima, né? A gente veio vendo só NAD até agora. E agora, pela primeira vez, a gente está vendo um FAD sendo produzido. Lá no complexo da piruvato desidrogenase, a gente até vê, mas ele rapidamente ele é reoxidado, porque ele tem que estar ali nessa reação de redução e oxidação para o complexo, tá?
Nesse caso aqui, o FAD ele é reduzido a FADH2 e ele vai atuar depois lá na cadeia transportadora de elétrons para produzir ATP, tá bom? Então, por isso que é aqui que a gente vê pela primeira vez um FADH2 sendo formado. Tá certo? É bem parecido com o NADH, só que a gente vai ver na aula que vem que o NADH ele tem uma capacidade assim maior de produção de ATP do que o FADH2. Então, outra reação muito importante do ciclo, succinato se transformando em fumarato, porque também reduz uma coenzima, no caso FAD, e FADH2, outro produto do ciclo do ácido cítrico. A sétima reação é a hidratação do fumarato a malato. A hidratação reversível do fumarato a malato é catalisada pela enzima fumarase, tá? Aqui eu editei essa imagem no livro porque ela também tinha um intermediário, mas para a gente entender, entra primeiro um OH, depois um próton H+, que é uma molécula de água, para formar o fumarato em malato. Essa enzima fumarase, ela é extremamente estéril específica, ela só reconhece o transfumarato, tá vendo? Ó, que ela tá na conformação trans. Se tivesse na conformação cis, não ia reconhecer, não ia conseguir fazer essa reação aqui. Então, fumarato recebe uma molécula de água, né, na sua estrutura, formando o malato. Maravilha. E aqui na última reação do ciclo de Krebs, a gente vai ver que o oxaloacetato, aqui tá errado, tá? É oxaloacetato. Ele é, como pode dizer, reformado, a gente consegue, não sei, não tem um termo correto. Ele é devolvido para o ciclo. Na última reação do ciclo do ácido cítrico, essa malato desidrogenase catalisa a oxidação de malato a oxaloacetato. De novo, formação de NADH mais H+, mais um produto aqui do ciclo de Krebs, tá? Que vai atuar lá depois na cadeia transportadora de elétrons. Aqui a gente só vendo de onde veio esses hidrogênios para reduzir o NADH, saindo oxidando a oxaloacetato. Então a gente viu, né, 3 NADH sendo formado, um FADH2, um ATP, e aqui é a última reação, o oxaloacetato ele está pronto para voltar e dar outra volta no ciclo junto com o acetil-CoA e aqui se manter, né? Por isso que é um ciclo, né? Não tem começo e fim. A gente usa como o acetil-CoA como um começo, porque ele é o principal precursor, né, vindo lá das biomacromoléculas, mas lembrando que esses intermediários aqui, eles podem vir de outras reações, também podem sair para contribuir em outras reações. Beleza, falamos, vimos, né, que o ciclo, então, os produtos, olhando como uma reação, a gente sempre tem que pensar no início e fim para saber qual é a próxima etapa. Para a próxima etapa, NADH e FADH2 que vão sair para ir lá na cadeia transportadora de elétrons. ATP já é a energia gerada, formada, né? O citrato, então, formado a partir de acetil-CoA e oxaloacetato, é oxidado produzindo CO2 e a energia dessa oxidação que é conservada nas enzimas. Isso que é importante do ponto de vista de energia, de produção de energia, tá? Aqui eu pus essa observação, porque como a gente está seguindo a linha, né, do metabolismo de glicose,
A glicólise, ela produz 2 piruvatos. Então, isso aqui acontece 2 vezes, são 2 voltas. Então, vindo da glicólise, seria o dobro. 6 NADH, 2 FADH2 e 2 ATPs, tá? O que é depois? Bom, gente, uma coisa que é interessante reforçar é que, assim, a gente olha todas essas 8 reações, parecem ser bem complexas, né, e trabalhosas para a célula, do ponto de vista energético, várias reações acontecendo, para produzir um ATP, só isso aqui de NADH, FADH2, parece que é uma trabalheira danada para produzir tão pouca coisa. Mas é por isso que eu já comentei lá no início, minha mente vai sempre lá na frente, mas é para reforçar que os componentes do ciclo do ácido cítrico são importantes intermediários na biossíntese. Então, aqui, puxando agora, a gente viu o ponto de vista energético até agora, para produzir energia. Agora vamos ver na parte de outras, o porquê, né, de todas essas reações, de terem tantos intermediários. É por isso, né? Porque a função do ciclo do ácido cítrico não se restringe à oxidação do acetato aqui vindo do acetil-CoA, tá? Ele vai proporcionar muitos substratos aqui que vão servir em outras vias, certo? E aí, o ciclo do ácido cítrico, ele é considerado uma via anfibólica, ou seja, que ele serve para processos catabólicos, de quebrar uma biomacromolécula para gerar energia, como fins anabólicos, para vir gerar, criar essas biomacromoléculas, tá? Gravem bem isso. O que é considerado, então, uma via anfibólica? Quando ela atua de maneira catabólica, tanto catabólica como anabólica, certo? Então, além do papel no catabolismo oxidativo de carboidratos, ácidos graxos, que são os derivados lipídios, e os aminoácidos vindo lá das proteínas, o ciclo ele fornece precursores para muitas vias de biossíntese. Aqui a gente já viu, né, semana passada, na gliconeogênese, a presença do oxalacetato formando em fosfenolpiruvato para formar a glicose, né? Lembra? Vocês lembram? Lembram? Vai cair na prova. Mas não só isso, né? Outros precursores podem estar aqui presentes para suprir aqui a necessidade quando precisa realizar a biossíntese. Biossíntese é criar, sintetizar novas biomoléculas, tá? E aí, gente, como mostrei aqui, quando essas moléculas são retiradas do ciclo para ir suprir outras vias, né, onde está precisando, eu comentei lá no começo que esses constituintes presentes aqui no ciclo de Krebs, eles têm que estar constante, numa concentração constante, porque ele tem que estar ali constantemente ocorrendo. Mas aí, se eu tiro essas moléculas para ir lá, o oxalacetato para ir lá na gliconeogênese e outros exemplos aqui, né, para ir fazer precursores de proteínas, de ácido graxo, esterol, tudo que a gente vai ver no mês que vem. Se eu tiro esses integrantes aqui do ciclo de Krebs, eu preciso repor. As reações que vêm repondo, vêm chegando para repor esses intermediários, elas são chamadas de reações anapleróticas, tá? Então, as reações anapleróticas repõem os intermediários do ciclo do ácido cítrico.
no ciclo de Krebs. Aqui tem algumas das principais reações anapleróticas, né? Piruvato produzindo oxalacetato, fosfenolpiruvato, malato, todos intermediários que a gente viu. E aqui são alguns dos principais exemplos. Existem mais reações vindas até de aminoácidos entrando no ciclo, tá bom? Então, gravem bem que essas reações anapleróticas são as reações que estão acontecendo ali ao redor do ciclo, que estão chegando, fornecendo esses precursores aí para repor os intermediários do ciclo que foram retirados para realizar a biossíntese, tá? Certo? Pois pronto, a gente viu aqui o primeiro estágio, que foi, no caso da glicose, né, a glicólise, o piruvato entrando no complexo da piruvato desidrogenase, lá já dentro da matriz mitocondrial, já produzindo NADH, ocorrendo uma descarboxilação para produzir o acetil-CoA. Acetil-CoA se junta com oxalacetato para produzir citrato, e aí ocorre descarboxilações, reações, onde a gente observa, né, a produção de NADH2, NADH, FADH2, 1-ATP, e aqui do ponto de vista de energia, de produção de energia, esses NADH e FADH2, nessas coenzimas, captaram esses elétrons provenientes dessa energia, dessas reações, para em seguida eles irem lá para a cadeia transportadora de elétrons, que é o tema da aula que vem, que vai ser de fato a produção de ATP. Toda essa trabalheira aqui a gente vai ver o rendimento que vamos ter de ATP, focando principalmente na glicose, porque a gente está olhando, né, primeiro nessa disciplina o metabolismo de glicose. Mas é diferente quando vem de um ácido graxo, quando vem de um aminoácido. Mas é isso, o NAD e FAD, que são bem, eu acho que eles, nesse ponto de vista energético, né, de produção de energia, eles são os mais importantes do ciclo de Krebs, porque são eles que vão captar hidrogênio, os prótons e os elétrons e levar lá para a cadeia respiratória, que produz ATP no processo que a gente chama de fosforilação oxidativa. Ai, tá certo? Hoje a aula tinha bastante informação, né? Mas ela era mais curta. Eu usei as imagens do livro, né, do meu e-book, do Leninger, mas os outros livros eu também uso para estudar e para montar a aula. O William também, professor William também tem o videozinho dele, a aula que ele deu, né, lá no canal. Vocês têm assistido as aulas do professor William? Pode falar, sim, não, sim, eu não vejo, só vejo a sua. Mas é importante, recomendo fortemente que vocês assistam. Tá, sobrando aí um tempinho, vocês dão uma maratonada lá no YouTube. E falando nisso, isso, não são longas as aulas, não, são até que curtas. E alguém chegou a assistir a aula sobre epigenética? Pode falar, não, mas pretendo. Pode ser sincero comigo. Ah, não, mas se vocês chegarem a assistir, pode. Não, mas pretendo. Se vocês quiserem, pode assistir. E depois, se tiver dúvida, pode me perguntar. Sobre a aula aqui do ciclo de Krebs, alguém tem alguma dúvida?
Professora, vai ter alguma lista de exercícios antes da prova? Pretendo fazer sim. Deixa eu ver aqui na minha agenda. Olha, semana que vem a última aula vai ser a aula sobre a cadeia respiratória, fosforilação oxidativa. E aí, dia 10, a aula prática. Eu pretendo sim preparar outra lista para vocês. Aí eu acho que eu entrego no dia 10 ou mando no dia 11. Não sei se vou ter tempo. Talvez no dia 10 à tarde eu prepare, então, para vocês poderem fazer e estudar. Também, se fizer, vai valer pontinho. E a nota da prova vai ser relatório de aula prática, a atividade, né, lista de exercícios e a prova, nota que vocês tirarem na prova, tá? Dúvidas? Ah, então, Fernanda, ela perguntou, né, se a prática vai ser dividida entre duas turmas. A prática vai ser dividida, mas vai ser as duas na sexta, turma A das 8 às 10 e turma B das 10 ao meio-dia, tá bom? Na sexta, dia 10. E aí, vocês mandam isso lá no grupo para mim, por favor, para os alunos ficarem sabendo, no grupo de vocês, porque até no cronograma tá errado, né? Tem que atualizar o cronograma. No cronograma que eu mandei para vocês, está lá no Forms, está dizendo que uma aula prática ia ser no dia 10 e a outra no dia 16. Mas não vai, as duas vão ser no dia 10. Ainda bem, eu dei uma chorada lá pro técnico do laboratório para, por favor, que fosse possível, porque eu achei sacanagem segurar vocês aqui até dia 16. Não sei quem vai viajar. Eu sei que dia 15 vocês têm prova de anatomia, né? Mas eu não sei se vai ser presencial. Mas eu achei sacanagem segurar vocês aqui até dia 16 por causa da aula prática. E também um dia antes da prova, né? Deixar vocês estudarem. Ah, de anato vai ser presencial. Então, viajar mesmo só dia 16 ou 17 na hora da minha prova não vai dar para viajar, né, gente? Não, dá para viajar no próprio dia 15, depois da prova de anato. Não, viajar durante minha prova não pode, ter que ter foco total, concentração assim a 1000. Ninguém tem dúvida sobre a aula de hoje? Todo mundo entendeu tudo? Posso perguntar tudo na prova. Onde é que eu passo?